O grito ecoou pela cozinha como um fado rasgado, daqueles que cortam a alma em noites de alfama. Sofia. Meu Deus, não! Isabel, com as mãos ainda sujas de farinha e azeite, sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. O vapor escaldante da panela de mariscos ferventes subia como uma névoa traiçoeira e ali estava Sofia, sua companheira de turno há 2 anos, escorregando no piso molhado, o corpo tombando em câmara lenta contra a borda afiada da mesa de preparo. O cheiro de alho e coentro, tão familiar na cozinha do Mar e o Fado, o pequeno restaurante em Belém onde serviam pratos que evocavam as saudades dos pescadores do Tejo, misturou-se agora ao pavor metálico do sangue. Isabel não pensou. Seu instinto, forjado nas ruas íngremes de Lisboa onde crescera correndo atrás de bondes amarelos e sonhando com as histórias de sua avó sobre as Moras encantadas, explodiu como uma onda do Atlântico. Ela se lançou para frente, os braços estendendo-se como asas de gaivota, e agarrou Sofia pela cintura no último instante. O impacto foi brutal, o peso das duas a jogou ao chão, panelas tilintando em um cor caótico, e o ombro de Isabel rasgou-se contra a quina da mesa. Mas Sofia estava segura, aninhada contra o peito dela, o coração de Isabel batendo como um tambor de procissão na Semana Santa. Eu caí, murmurou Sofia, os olhos castanhos arregalados, o rosto pálido contrastando com a pele morena que herdara de sua mãe cabo-verdiana, uma das tantas almas que o Império Português trouxera para casa em ondas de saudade e melancolia. Seus lábios tremiam e lágrimas quentes escorreram, misturando-se ao suor da cozinha abafada. Isabel, ignorando a dor lancinante em seu ombro, apertou-a mais contra si, inalando o aroma sutil de jasmim que Sofia sempre carregava, um perfume barato comprado no mercado da Ribeira, mas que para Isabel era o elixir das tardes de verão em Cascais. SHH, minha querida, está tudo bem agora. Eu te peguei. Eu sempre vou te pegar. As palavras saíram roucas, carregadas de uma emoção que Isabel não reconhecia de imediato. Elas eram amigas, sim, confidentes nas noites longas após o fechamento do restaurante, compartilhando garrafas de vinho verde e risadas sobre os clientes excêntricos que pediam fado ao vivo enquanto devoravam cataplana. Mas ali, no chão frio de azulejos rachados, algo se rompera. O instinto protetor de Isabel, adormecido sob camadas de rotina e solidão, acordara como um touro em Pamplona, selvagem e inescapável. O dono do restaurante, o velho Sr. Manuel, um homem de bigode grisalho e mãos calejadas de décadas moldando pastéis de nata, apareceu correndo, seguido pelos outros cozinheiros. Meu Deus, meninas! Chamem a ambulância. Isabel, você está sangrando. Ele se agachou, os olhos úmidos refletindo as luzes fluorescentes que piscavam como estrelas artificiais. Sofia, ainda trêmula, ergueu-se devagar, ajudada por Isabel, que se recusava a soltar sua mão. Foi minha culpa, Sr. Manuel. Eu escorreguei. Mas Isabel. Ela me salvou. A ambulância chegou em meio ao trânsito caótico de Lisboa, sirenes cortando o ar úmido da tarde de outono. Enquanto os paramédicos enfaixavam o ombro de Isabel, uma luxação feia, mas nada quebrado, Sofia não desgrudava dela, segurando sua mão como se fosse uma âncora em mar revolto. Você é minha heroína, Isabel. Como eu te agradeço? Seus olhos, profundos como os poços de Sintra, fixavam-se nos de Isabel com uma intensidade nova, uma faísca que iluminava as sombras da amizade platônica. Naquela noite, no Hospital de Santa Maria, sob lençóis engomados que cheiravam a desinfetante e memórias de avós doentes, Isabel e Sofia conversaram até o amanhecer. Lisboa lá fora acordava devagar, os sinos da Basílica dos Mártires e quando como um lamento suave. Sofia contou de sua infância em Lisboa, filha de imigrantes, crescendo entre os sons do fado de Amália Rodrigues na vitrola e os cheiros de cachupa na cozinha de sua mãe. Eu sempre me sentia um pouco deslocada, sabes? Como uma onda que não encontra a praia certa. Isabel, com o braço imobilizado, ouvia embevecida, traçando mentalmente os contornos do rosto de Sofia, as sardas sutis no nariz, o vinco de preocupação na testa que se suavizava quando ria. Tu és a minha praia, Sofia. Sempre foste. As palavras escaparam antes que Isabel pudesse contê-las, e o silêncio que se seguiu foi carregado de possibilidades.
Elas riram, nervosas, atribuindo à morfina e à exaustão, mas o semente do amor já germinava, regada pelo sangue e pelo medo partilhado. Os dias seguintes foram um bálsamo. Isabel recebeu alta com o ombro enfaixado e Sofia insistiu em cuidar dela. Instalou-se no apartamento modesto de Isabel, no bairro Alto, um ninho de paredes caiadas e janelas que davam para varandas floridas de buganvílias. Ali, entre livros de poesia de Fernando Pessoa espalhados e garrafas de moscatel pela metade, elas redescobriram-se. Sofia cozinhava pratos simples, bacalhau à brás com ovos que dançavam na frigideira e Isabel, com um braço só, tentava ajudar, resultando em risadas que ecoavam pelas escadas estreitas. Mas sob a leveza, a tensão crescia. Isabel notava como seus olhos demoravam-se no pescoço de Sofia quando ela amarrava o cabelo, ou como seu coração acelerava quando seus dedos se roçavam ao passar o sal. Era amor puro e avassalador, mas Isabel, aos 32 anos, carregava cicatrizes, um casamento falhado com um homem que partira para Brasil deixando dívidas e um vazio, e uma família conservadora em Évora que sussurrava sobre pecados nas missas dominicais. Sofia, mais jovem, de 28, era um vendaval de otimismo, mas também de inseguranças, namoros superficiais com rapazes que a viam como exotismo, nunca como igual. Uma noite, após um jantar regado a vinho do Douro, sentadas na varanda sob as estrelas que pareciam azulejos celestiais, Sofia confessou: "Eu tenho medo, Isabel. Medo de me entregar, de ser quem sou de verdade." Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Isabel, o instinto protetor inflamado novamente, puxou-a para um abraço. "Então deixa-me proteger-te, Sofia. Deixa-me ser teu escudo." Seus lábios roçaram a testa dela, um beijo casto, mas elétrico, e o mundo parou. Elas se afastaram, curadas, mas o ar entre elas vibrava com o que não fora dito. O trabalho as separava durante o dia, mas à noite, no apartamento, as barreiras ruíam. Elas passeavam pelo chiado, mãos quase tocando, comentando as vitrines de joalherias antigas e as estátuas de Camões que vigiavam as praças. Isabel sentia o amor florescer como as amendoeiras em março, pétalas rosadas contra o céu azul. Mas o destino, caprichoso como o fado, reservava sombras. As semanas que se seguiram ao acidente foram um sonho tecelado com fios de luz lisboeta. Isabel retornou ao trabalho com o ombro ainda dolorido, mas o Sr. Manuel, em sua generosidade paternal, reduziu sua carga, permitindo que ela supervisionasse os preparos em vez de carregar panelas. Sofia, grata e zelosa, tornara-se sua sombra inseparável na cozinha, antecipando cada necessidade com um sorriso que iluminava mais que os fogões a gás. "Aqui, o tempero para o arroz de marisco", dizia ela, passando o pote com uma piscadela que fazia o coração de Isabel tropeçar como um turista nas calçadas de pedra. Fora do restaurante, a vida delas entrelaçava-se em rituais que evocavam a essência portuguesa, tardes no Jardim da Estrela, onde alimentavam pombos e liam jornais amarelados, discutindo as notícias sobre as ondas de calor que secavam os vinhedos do Alentejo, noites de fada em casas escondidas no Alfama, onde vozes roucas cantavam de amores perdidos e saudades eternas, e Isabel, com a mão de Sofia na sua sobremesa, sentia as letras como profecias. "Tu és a minha saudade viva", sussurrava Isabel uma vez, após uma canção de Maria João Pires, e Sofia corava, os dedos apertando os dela em segredo. O amor declarava-se em gestos sutis, como as cartas que Sofia deixava na bolsa de Isabel, bilhetes rabiscados com frases de Sofia de Melbrenner: "O mar é o espelho do céu e tu és o meu horizonte." Isabel respondia com flores colhidas no mercado de Campo de Ourique, cravos vermelhos que simbolizavam a paixão contida, ou com pratos experimentais no apartamento, um ensopado de coelho à alentejana, cozinhado devagar como o tempo que elas dedicavam uma à outra. Mas o idílio rachava com sussurros. Na família de Isabel, em Évora, a mãe ligava semanalmente, a voz carregada de rosários e preocupações. "Filha, quando é que arranjas um bom rapaz?" A tia Rosa casou a filha com um engenheiro de Setúbal. Isabel ria, forçada, mudando de assunto para o clima ou as vindas de primos. Sofia, por sua vez, carregava o peso de uma sociedade que ainda olhava torto para amores como o delas. Em Cabo Verde de sua mãe, o amor era família e tradição. Em Lisboa, era liberdade, mas com preço. "Eu vi como olham para nós no restaurante, Isabel.
Como se fôssemos um erro na receita. O conflito irrompeu numa tarde chuvosa de novembro, quando o Tejo inchava com águas cinzentas. Sofia chegara ao apartamento encharcada, os olhos vermelhos de choro. É o meu ex, o Miguel. Ele apareceu no trabalho hoje, dizendo que quer voltar, que foi um erro nosso término. E o pior é que o Sr. Manuel o incentivou. Um homem forte como tu para uma rapariga como a Sofia, disse ele. Isabel sentiu o ciúme como vinagre na boca, mas mais que isso, a traição, não de Sofia, mas do mundo que as empurrava para caixas estreitas. Ela abraçou Sofia, a chuva pingando dos cabelos dela como lágrimas do céu. Ele não te merece, minha amor. Ninguém que não veja a luz em ti merece. Pela primeira vez, Isabel usou a palavra amor abertamente, e Sofia, soluçando, ergueu o rosto, os lábios encontrando-os dela num beijo tímido, doce como maduro. Foi um selo, um juramento sob o trovejar distante, e naquela noite, deitadas na cama estreita, elas se entregaram a confidências, mãos entrelaçadas, corpos próximos mas castos, o amor florescendo em sussurros e toques que curavam feridas antigas. A notícia do beijo espalhou-se como fumaça de sardinha assada no São João. No restaurante, olhares curiosos, cochichos entre os pratos de percebes. O Sr. Manuel, com sua bondade rústica, chamou-as de lado. Meninas, eu não me meto em corações, mas cuidado com os mexericos. Lisboa tem língua afiada como faca de ourives. Isabela sentiu o instinto protetor rugindo. Ela defenderia Sofia de tudo, até de si mesma. Elas decidiram fugir por um fim de semana para Sintra, terra de palácios encantados e névoas míticas. Alugaram um quarto numa pousada antiga, paredes forradas de tapeçarias que contavam histórias de rainhas mouras. Caminharam pelos jardins da Pena, mãos dadas abertamente entre turistas, o ar perfumado de eucaliptos e segredos. Aqui, sinto-me livre, disse Sofia, encostando a cabeça no ombro de Isabel sob a cruz do castelo. Como se o acidente tivesse sido um portal para isto, para nós. Mas o portal tinha espinhos. De volta a Lisboa, uma carta chegou, a mãe de Isabel, convidando-as para o Natal em Évora. Traga a Sofia, que boa amiga que és. Ignorância inocente, mas um lembrete cruel da ponta a atravessar. E então, o golpe. Miguel reapareceu, não como pretendente, mas como sabotador. Espalhou rumores no bairro, a Isabel e a Sofia, coisas de mulheres solteiras, sabe como é, e o restaurante começou a esvaziar, clientes fiéis evitando olhares. Isabel confrontou numa rua lateral, a chuva fina molhando seu casaco. Porquê, Miguel? Por orgulho ferido? Ele riu, amargo. Porque ela era minha e agora é isso. Lisboa não perdoa desvios. A traição cortou fundo, mas fortaleceu o laço delas. Sofia, ao saber, chorou nos braços de Isabel. Eu te amo, Isabel. Mais que tudo. E assim, o amor, nascido de um acidente, preparava-se para a tempestade. O inverno de Lisboa envolveu-as como um chale de lã tecido em tiar antigo, frio e reconfortante. As luzes de Natal piscavam nas ruas do Chiado, guirlandas de loureiro e pinheiros enfeitando as portas como ofrendas aos santos. Isabel e Sofia, agora inseparáveis, enfrentavam o mundo com uma coragem forjada no fogo da adversidade. O restaurante O Mar e o Fado sofrera com os boatos, mas o Sr. Manuel, fiel como o Tejo ao seu curso, recusara-se a ceder. Aqui servimos amor em cada prato, não julgamentos, declarara ele, contratando um violinista para noites de fado que atraíam de volta os clientes leais, aqueles que sabiam que o verdadeiro escândalo era a ausência de compaixão. Em casa, o apartamento no bairro Alto tornara-se santuário. Isabel, com seu ombro curado mas cicatriz visível como lembrete, dedicava-se a pintar, um hobby resgatado da juventude, telas de óleos retratando o Tejo em tons de safira e ouro, com figuras etéreas que ecoavam Sofia. És a minha musa, dizia ela, pincel na mão, enquanto Sofia posava na janela, o sol poente tecendo halos em seus cabelos. Sofia ria, servindo chá de ervas colhidas no Monsanto, e respondia com poemas improvisados, inspirados nas cantigas de amigo medievais que estudara na universidade antes de abandonar os sonhos acadêmicos pela cozinha prática.
O amor delas eram tapeçaria rica, manhãs de pão quentinho da padaria vizinha, torradas com azeite e tomate, tardes de cinema no São Jorge, assistindo filmes de Manuel de Oliveira que exploravam o tempo e a memória como rios lentos, noites de danças lentas na sala, ao som de vinis de Marisa, corpos se movendo em harmonia, corações batendo no ritmo do bandolim. Não havia pressa para intimidades físicas além dos beijos suaves e abraços que duravam horas. Era um amor que se nutria de alma, humano e profundo, refletindo a melancolia portuguesa de amar sabendo da efemeridade. Mas o conflito fermentava. A família de Isabel, em Évora, com suas planícies douradas de sobreiros e tradições enraizadas como oliveiras centenárias, convocou-a para o Natal. Sem desculpas, filha. A mesa está posta para todos, insistiu a mãe ao telefone, a voz um misto de autoridade e afeto. Isabel hesitou, o estômago apertado como um novelo de lã. Contar-lhes sobre Sofia? Revelar o amor que florescera de um tropeço na cozinha? Sofia, ao saber, apertou sua mão. Eu vou contigo, se quiseres. Ou ficamos aqui, só nós duas, com o nosso próprio Natal. Decidiram ir. A viagem de trem para Évora foi um interlúdio poético. Campos de trigo adormecidos sob geada, estações com nomes evocativos como Évora-Monte, onde o ar cheirava cortiça e terra vermelha. Em Évora, a casa da família era um casarão de paredes brancas e azulejos mudéjares, cheia de primos barulhentos e tias que beijavam com fervor. A mãe de Isabel, Dona Rosa, uma mulher de touca de renda e rosário no pulso, recebeu Sofia com abraços efusivos. Que moça bonita! Como uma flor de laranjeira em janeiro. O pai, um viticultor taciturno, grunhiu aprovações sobre o vinho tinto que servia em taças de cristal. Os dias passaram em festas, a missa de consoada na Sé, com o órgão ressoando hinos antigos, a ceia com bacalhau à consoada, onde 13 pratos simbolizavam prosperidade e risadas ecoavam até meia-noite. Sofia encantou a todos com histórias de sua herança mista, cantando um fado cabo-verdiano que misturava morna com lamento lisboeta. Isabel observava, o peito inchado de orgulho e temor. Na véspera de Ano Novo, sob as estrelas do Alentejo, ela sussurrou a verdade para a mãe, no pátio de Laranjeiras. Mãe, Sofia não é só amiga. Eu a amo. Como se ama uma alma gêmea. O silêncio foi um abismo. Dona Rosa cruzou-se, os olhos marejados. Meu Deus, Isabel. Isso é contra a natureza, contra a igreja. Lágrimas caíram, mas então um suspiro. Mas o amor, filha, é dom de Deus. Se te faz feliz, quem sou eu para julgar? Lembra-te da tua avó, que amou em segredo durante a ditadura. O abraço que se seguiu foi bálsamo, mas o pai, ao saber, reagiu com fúria contida. Isto não se fala em Évora. Tragam vergonha à família. Ele saiu batendo portas, deixando um rastro de tensão. De volta a Lisboa, o golpe veio de onde menos esperavam. Miguel, o ex de Sofia, aliara-se a uma prima distante de Isabel, uma solteirona amarga de Évora que espalhara a notícia como erva daninha. Telefones tocavam com parentes distantes oferecendo conselhos, casar rápido, terapia e exílio. Sofia, ferida pela traição familiar indireta, questionou: será que nosso amor é egoísta, Isabel? Estamos machucando quem amamos? Isabel, o instinto protetor em chamas, jurou: não. Vamos lutar. Como as mulheres de Pombal após o terremoto, reconstruímos. Elas fortaleceram-se em rituais, visitas à Feira da Ladra, comprando livros velhos e bugigangas que contavam histórias alheias, piqueniques no Parque Eduardo VII, com queijos da serra e uvas da Alcobaça. Mas a sombra crescia. O Sr. Manuel chamou-as, um cliente importante, influente na comunidade, ameaçara boicotar o restaurante se o escândalo persistisse. Eu resisto, meninas, mas pensem no pão de todos. Naquela noite, de joelhos no chão da cozinha em casa, Sofia chorou. Talvez devêssemos parar, Isabel. Pelo bem de todos. O coração de Isabel partiu-se como azulejo sob martelo. Não. O acidente me ensinou: proteger não é sacrificar. É lutar juntos.
Elas se beijaram sob a lua cheia que banhava Lisboa, um pacto selado em lágrimas e determinação. A primavera irrompeu em Lisboa como uma declaração de independência, jacarandás roxos tingindo as avenidas de Chiado e Rossio, e o ar carregado de promessa de sardinha assada nos fornos de carvão. Isabel e Sofia, testadas pelo inverno de julgamentos, emergiram mais fortes, como videiras podadas que florescem mais vigorosas. O restaurante recuperava fôlego com noites temáticas de fado lésbico. Sim, ousaram, convidando cantoras como Carminho para hinos de amor universal, atraindo uma clientela nova, progressista, que via na Cataplana não só comida, mas símbolo de uniões improváveis. Em casa, o amor delas amadurecia em camadas profundas. Isabel inscreveu-se em aulas de cerâmica no bairro de Alfama, moldando vasos que ecoavam as curvas do corpo de Sofia, formas orgânicas, esmaltadas em azuis do Tejo. Cada peça é um pedaço de ti, explicava ela, mãos sujas de barro, enquanto Sofia, agora promovida a sua chefe, testava receitas fusion, mariscos com toques cabo-verdianos, um abraço de oceanos atlânticos. Elas liam à noite, deitadas no sofá poído, volumes de José Saramago que falavam de cegueiras e esperanças, debatendo como o amor delas era uma ilha cercada de mar hostil, mas fértil. O conflito, porém, não se dissipara, metamorfoseara sem traição mais sutil. A prima de Évora, aquela serpente de língua bífida, aliou-se a Miguel para um golpe baixo. Falsos rumores de que Sofia roubara Isabel de um pretendente fictício, espalhados em grupos do WhatsApp de famílias lisboetas. O resultado? A mãe de Isabel, Dona Rosa, que começara a aceitar, recuou em pânico, ligando em prantos. Filha, as pessoas falam horrores. Volta para casa, casa com um bom rapaz, esquece esta loucura. Isabel, ao telefone, sentiu o mundo ruir novamente, como no dia do acidente. Mãe, o amor não é loucura. É o que me salvou a vida e a de Sofia. Mas as palavras caíram em ouvidos surdos e Dona Rosa desligou, deixando um silêncio que doía mais que o ombro luxado. Sofia, ao lado, ouviu tudo, os olhos cheios de culpa. É por minha causa. Minha herança, minha cor, meu passado com Miguel. Eu trago tempestade para ti. Isabel negou, puxando-a para si, mas a semente da dúvida plantara-se. Para escapar, elas viajaram para o Algarve, terra de falésias douradas e praias que sussurravam segredos ao mar. Em Lagos, alugaram uma casinha branca com vista para a Ponta da Piedade, onde o sol se punha em espetáculos de fogo líquido. Dias de banhos de mar, corpos flutuando em águas turquesas, mãos unidas sob as ondas, noites de conversas ao redor de fogueiras na praia, assando chocos e contando estrelas como constelações de amantes míticas. Lembra-te da rainha D. Inês de Castro, disse Isabel, traçando padrões na areia. Amou contra o rei e sua história vive em fados. Nós seremos assim eternas. Sofia sorriu, mas a traição pairava. De volta, descobriram o pior. Miguel, em conluio com a prima, enviara cartas anônimas ao Sr. Manuel, ameaçando expor segredos do restaurante, fraudes fiscais inventadas, se não demitissem Sofia. O velho, leal, mostrou as cartas a elas, o rosto enrugado como pergaminho antigo. Eu sei que é mentira, mas a pressão. A família do cliente importante é poderosa. Isabel explodiu, diga-lhes que o amor aqui é mais forte que ouro. Demita-me se quiser, mas não toque em Sofia. A crise culminou numa noite de tormenta, o Tejo rugindo como leão ferido. Sofia, confrontada pelo passado, recebeu uma visita surpresa de Miguel à porta do apartamento. Eu te amo ainda, Sofia. Ela é só uma fase, uma confusão pós-acidente. As palavras dele, doces como mel envenenado, abalaram-na. Sozinha por um momento, Isabel atrasada no trabalho, Sofia hesitou, o coração dividido entre o conforto do conhecido e o terror do novo. Ela não cedeu, mas a dúvida a corroeu, e quando Isabel chegou, encontrou-a pálida, olhos evasivos. Ele veio. E eu? Eu pensei em como seria fácil voltar ao de sempre. As palavras foram uma faca. Isabel, traída não por ação, mas por tentação, recuou como se queimada. Então vai, Sofia. Se o instinto protetor meu não basta, o que vale?
A discussão irrompeu, vozes ecoando pelas paredes finas, lágrimas como chuva de abril. Sofia fugiu para a rua, a noite engolindo-a, enquanto Isabel desabava no chão, o eco do acidente revivendo. Proteger era arriscar perder. Horas depois, Sofia retornou, encharcada e arrependida, batendo à porta com punhos trêmulos. Eu escolho-te, Isabel. Escolho o risco, o amor verdadeiro. Elas se abraçaram no limiar, o trovão aplaudindo, mas a ferida sangrava. O amor, agora marcado, preparava-se para o ápice. O verão de 2025 chegou a Lisboa com um calor que derretia o asfalto das ruas de Moraria, transformando a cidade em fornaleira viva. Isabel e Sofia, cicatrizadas pela traição passageira de Miguel, erguiam-se como fenícios resilientes, mestres em reconstruir impérios de cinzas. O restaurante florescia novamente, impulsionado por uma campanha nas redes sociais, Amor no Prato, histórias de união, onde clientes compartilhavam relatos de amores diversos, de casais arco-íris a famílias mistas. O Sr. Manuel, visionário no fundo, abraçou a ideia, e o fado noturno tornou-se hino de aceitação, vozes femininas entoando estranha forma de vida com olhares cúmplices. Particularmente, elas curavam-se em viagens curtas, um dia em Óbidos, Vila Medieval de Livros e Ginginha Vermelha, onde compraram edições raras de Clarice Lispector, cuja prosa lésbica sutil ecoava suas almas, fins de semana em Coimbra, escalando colinas para ouvir as seras das estudantes, canções de amor proibido que faziam Sofia chorar de identificação. Somos como elas, Isabel, amores sussurrados em pátios de pedra. Isabel, com seu instinto protetor agora temperado pela vulnerabilidade, respondia com promessas, e eu serei tua voz, tua força. Mas o Ceautrau avizinhava-se como uma onda tsunâmica. A traição maior veio da família, Dona Rosa, pressionada pela prima venenosa e pelo marido alentejano de tradições rígidas, enviou uma carta final. Isabel, minha filha, isto não pode continuar. Vem para casa sozinha ou renuncia à herança, à terra, à memória de teu pai. Deus não perdoa desvios. As palavras foram um terremoto, rachando o chão sob Isabel. A herança não era só ouro, era a vinha em Évora, plantada pelo avô, terra que pulsava com o sangue dos antepassados, saudades de impérios perdidos. Sofia, lendo a carta ao lado dela na cozinha, onde o aroma de broa de milho pairava, sentiu o peso. Vai, Isabel. Eu não quero ser a corrente que te afunda. Mas Isabel rasgou o papel, os olhos flamejantes. Não. Tu és minha herança verdadeira. A terra pode murchar, mas o amor cresce. Elas choraram juntas, abraçadas sobre a mesa de madeira gasta, o sol filtrando pelas cortinas de renda como bênçãos indecisas. O confronto inevitável marcou o pico da tormenta. Isabel viajou a Évora sozinha, o trem cortando planícies como faca em pão. Na casa ancestral, sob o teto de vigas de castanho, enfrentou a família reunida, o pai, rígido como sobreiro, a mãe, olhos baixos, primos murmurantes. Eu amo Sofia, declarou ela, voz firme como o sino da catedral. Não é desvio, é o caminho que Deus traçou para mim. Renuncio à terra se for preciso, mas não ao meu coração. O pai ergueu-se, punho cerrado, então és morta para nós. A prima sorriu, vitoriosa, mas Dona Rosa, num ato de redenção, interveio. Basta. O amor de minha filha vale mais que vinhas secas. Se ela vai, eu vou com ela. O caos explodiu, gritos, lágrimas, portas batendo como trovões alentejanos. Isabel partiu ao anoitecer, a mãe ao seu lado, carregando uma mala e um rosário. De volta a Lisboa, o reencontro com Sofia foi épico. Abraços no cais do Sodré, o Tejo testemunhando, gaivotas circundando como anjos. Dona Rosa, exausta mas transformada, beijou a testa de Sofia. Perdoa-nos, filha. O amor ensina devagar. Miguel, o traidor final, tentou um último golpe. Apareceu no restaurante durante o pico, bêbado de vinho aguado, gritando acusações para afugentar clientes. Lésbicas. Pecado. O salão congelou, talheres parados. Mas Isabel, o instinto protetor no auge, avançou, voz calma como mar em calmaria. Saia, Miguel.
O amor aqui é sagrado, como o fado que cantamos. Tu não tens lugar na nossa melodia. Sofia, ao lado, ergueu-se. Eu escolhi Isabel. Escolhi a luz. Os clientes aplaudiram, o violinista iniciou um fado de esperança e Miguel, humilhado, rastejou para fora. Naquela noite, no terraço do apartamento, com Dona Rosa dormindo no quarto de hóspedes, Isabel e Sofia brindaram com vinho do Porto. Sobrevivemos ao Ceautrau, sussurrou Isabel, lábios roçando os dela. O beijo foi profundo, selando feridas, prometendo eternidade. O outono retornou a Lisboa com folhas douradas caindo como confetes de uma festa eterna e, com ele, a colheita de um amor provado no fogo. Isabel e Sofia, agora pilares uma da outra, expandiram o mar e o fado para um evento anual, o Festival do Amor Português, celebrando uniões diversas com pratos, fados e contos de amantes lendários, de D. Sebastião a saudades modernas. Dona Rosa, instalada em Lisboa como avó honorária, tecia rendas na varanda, contando histórias de Évora para netos imaginários, e o pai, devagar, enviava cartas de trégua. A vinha de alvas doces este ano. Vem provar, traz a tua companheira. A traição de Miguel e da prima dissolveu-se em irrelevância. Ele partira para Faro, trabalhando em barcos de pesca, assombrado por sua própria solidão. A prima, isolada por sua maldade, vivia em amargura. O mundo, caprichoso, recompensava a resiliência. Um artigo no Jornal Público sobre sua história viralizou, chamando-as das Guardiãs do Tejo, e convites para palestras em universidades fluíram, onde Sofia, voz trêmula mas firme, falava de amor mestiço em terras de impérios. O amor delas, maduro como vinho envelhecido, manifestava-se em humanidades cotidianas. Manhãs de café na Brasileira, mãos entrelaçadas sobre jornais, tardes de voluntariado no Centro de Apoio Mulheres LGBTQ+, em Alcântara, onde Isabel ensinava culinária como terapia e Sofia contava de sua jornada de aceitação. Noites de estrelas no Mirador da Senhora do Monte, onde juravam votos informais, na saúde e na doença, no fado e na alegria, até que o Tejo seque. Um ano após o acidente, no aniversário de Sofia, Isabel preparou uma surpresa, uma viagem a Cabo Verde, terra da mãe dela, para honrar raízes. Em Mindelo, sob o céu de safira, dançaram morna ao luar, pés na areia vulcânica, o oceano cantando bênçãos. Tu despertaste não só meu instinto protetor, mas minha alma inteira, disse Isabel, colar de conchas no pescoço de Sofia. E tu, o meu lar, respondeu ela, selando com um beijo salgado pelo mar. De volta, o ciclo fechava-se humanamente. Dona Rosa batizou-as em particular, com água do Tejo, num ritual de aceitação. O pai visitou, trêmulo, partilhando uma garrafa de seu vinho, olhos úmidos ao ver a felicidade da filha. Não era perfeito, sombras de preconceito persistiam nas ruas, em olhares furtivos, mas era real, como o Portugal de poetas e revolucionários, imperfeita, mas bela em sua humanidade. O acidente na cozinha, agora lenda interna do restaurante, ensinara, da dor nasce proteção, da amizade, amor eterno. Isabel e Sofia, caminhando pelo Tejo ao pôr do sol, mãos unidas, sabiam que o instinto protetor de Isabel não era posse, mas liberdade compartilhada. E assim, em Lisboa eterna, seu amor fluía como o rio, profundo, resiliente, para sempre. Fim.